Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Louvado seja o nosso Deus por mais esta noite, na qual nós estamos juntos para ouvir a palavra de Deus, para receber da parte do Senhor uma ministração especial e poderosa ao nosso coração. Mais um domingo, diante do Senhor, nós nos rendemos aos pés de Cristo, dizendo: Senhor Jesus, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na minha vida como no céu. Você já parou para fazer essa oração? Senhor Jesus, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na minha vida como ela é feita nos céus. Eu tenho procurado colocar minha vida diante de Deus todos os dias, nessa direção. Pai, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, na minha vida, como ela é feita nos céus. Quando eu assumo esse compromisso com Deus, algo novo começa a acontecer. Quando eu me disponho, quando eu digo: Senhor, eis-me aqui, quando eu me entrego, mas eu falo de uma entrega sem reservas. Eu falo de uma entrega ampla, completa, total e irrestrita. Muitas pessoas fazem entregas parciais ao Senhor. Muitas pessoas dizem: Senhor, eis-me aqui, porém, tal área, Senhor, deixa como está. Aquele detalhe da minha vida, deixa como está, eu gosto como está. O Senhor, escute isso com atenção. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Se eu não deixar Deus agir por inteiro na minha vida, ele não se manifesta. Ele não age. Ele não derrama da sua glória. Se você de fato quer ter experiências sobrenaturais com Deus, é necessário mergulhar nas águas mais profundas. Ezequiel capítulo 47 narra uma experiência interessante do profeta diante do Senhor. Você pode caminhar com água na altura dos seus tornozelos. Você pode caminhar com água na altura dos seus joelhos. Você pode caminhar com água na altura da sua cintura. Você determina. Mas você também pode ir a águas mais profundas, aonde não é possível mais caminhar. Você é levado a nadar. E quando você não consegue mais caminhar, você tem que nadar. Quem assume o controle é o Senhor. Porque a partir daí, você não dirige mais, é Ele. Você não controla mais, porque você fica à mercê da correnteza daquele rio que flui do trono de Deus. E queridos, eu não sei quanto a você, mas eu quero desse mover na minha vida. Eu não sei quanto a você, mas eu desejo essa experiência com Deus na minha vida. Eu de fato não sei qual é o seu desejo. De fato, não imagino qual seja a sua escolha. Mas eu posso falar da escolha que eu faço diante do Senhor. E digo isso pública e abertamente, porque é o que está no meu coração. Eu oro e digo: Senhor, que venha o teu reino. Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu tenho recebido diversos convites. Na próxima terça-feira, na verdade na madrugada de terça para quarta, às 0h do dia 14, estarei ministrando na live do Pastor Santana. Depois vocês vão receber maiores informações. Os convites têm chegado
Já temos também uma outra live para ministrar no dia 23 de outubro, uma sexta para um sábado, na qual nós ministraremos também a 0h, numa outra live de uma diaconisa. E assim, eu tenho dito ao Senhor, eis-me aqui. Daqui a pouquinho, terminando a live da meia-noite, temos esta live. Temos a live da meia-noite. Terminando a live da meia-noite, eu já estou com as malas prontas para uma viagem para o interior de São Paulo. Sem prejuízo das nossas lives, porque na segunda-feira, no feriado, enquanto tem muita gente descansando, eu ouvi uma voz do Senhor dizendo assim, vá. E eu digo, eis-me aqui, Senhor. Vamos fazer uma viagem, eu e minha esposa, para visitar uma filha na fé, aqui no interior do estado de São Paulo, para gastar um tempo de ensino, de ministração, de discipulado, sem prejuízo das nossas lives, evidentemente. Então, enquanto muitos estão passeando num feriado, nós estamos a serviço do reino de Deus. E tudo isto porque eu tenho ouvido da voz do Senhor, da própria palavra de Deus, da própria boca do Senhor, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu tenho dito isso todos os dias diante do Senhor, e falo isso com muita alegria no meu coração, porque não existe nada melhor do que ser canal de bênçãos. Eu tenho dito ao Senhor, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. E daqui a pouquinho a gente já vai viajar a noite toda para chegar lá de manhã e poder ter um tempo de qualidade. Amém, Eliane. A paz do Senhor Jesus, Deus os acompanhe e faça grandes proezas na sua vida, pastor. Amém, eu recebo, minha irmã. Assim como ministramos na live do nosso irmão hoje às 10 horas da manhã, quem pôde assistir também foi abençoado. Eu creio, queridos, que Deus está fazendo algo muito especial. Eu creio, meus irmãos, que Deus está abrindo portas. Ministrávamos hoje pela manhã na live do nosso irmão Valdemir. Depois o pastor Santana nos convidou para ministrar na live dele, a 0h do dia 14 de outubro. E ainda, já acertamos também de estar ministrando a 0h do dia 23, na live da diaconisa Edna Vitorino. A Fernanda escreveu assim, eita, queria ter vocês perto. Vamos orar, minha irmã. Eu creio que quando Deus prepara, Ele o faz por completo. Quando Deus prepara, Ele o faz de forma plena. Foi Deus que preparou, assim como eu creio que Deus está preparando uma ida nossa a Salvador. Confesso que nunca estive na Bahia, já visitei o Nordeste, alguns estados do Nordeste, mas especificamente na Bahia eu nunca estive. Mas eu creio que Deus está preparando porque há diversos discípulos que estão ali e com os quais necessitamos gastar um tempo. E assim, onde quer que Deus nos envie, Paraíba, Pernambuco, Bahia, tudo isso para Deus é muito fácil. O que é uma passagem aérea para o dono dos céus? O que é uma passagem aérea para o dono de todo ouro e de toda prata? Sabe o que que Deus está procurando? Deus está procurando verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque são esses a quem o Pai procura. E de fato, entendamos que nós precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui. É perto de onde você está, Salvador, Fernanda? Pois bem, que Deus nos prepare, que Deus nos coloque a serviço do reino. A Eliane escreveu assim, aqui ainda este ano eu creio no culto de ação de graça. Eu também creio, Eliane. Até o romper deste ano de 2020, deveremos estar aí ministrando esse culto de ação de graças para a glória do Senhor. Mas é necessário obedecer e ouvir a voz do Senhor. E o Senhor tem falado, e eu confesso que se fôssemos analisar do ponto de vista financeiro, não iríamos. Se fôssemos analisar do ponto de vista físico, do nosso cansaço, não iríamos.
Mas o interessante é ouvir a voz do Senhor e declarar: convém que ele cresça e que eu diminua. Hoje foi um dia bastante movimentado. Pela manhã, ministrando na live do nosso irmão Valdemir. Depois, na hora do almoço, tínhamos a confraternização. Meu sobrinho fez 1 ano. E tínhamos o aniversário dele já marcado há semanas. E, infelizmente, também perdemos uma obreira da casa de recuperação, onde congregamos, vítima de um câncer no pâncreas. E eu creio que, em meio a toda essa movimentação, mesmo cansados, o Senhor renova as forças do cansado. O Senhor é que restaura. O Senhor é que nos revigora. Eu creio. Pois é, Nanda. A Nanda escreveu assim: se fosse do ponto de vista do financiamento, o casamento nem ia sair esse ano. Mas Deus está fazendo tudo. Fosse questão financeira, ou mesmo do funcionamento, do andamento das coisas, a gente não faria muitas situações. Mas nós temos que dizer: Senhor, eis-me aqui. Nós não temos que olhar as finanças exclusivamente. Nós não temos que olhar as condições físicas exclusivamente. Nós temos que olhar a vontade do Senhor. Por quê? Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que seja feita a vontade dele. Eu fico com aquela palavra do apóstolo Paulo, que diz assim: já não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, o amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus move o nosso coração. E aí você vai falar assim: mas pastor, você vai viajar 700 quilômetros por causa de uma pessoa? Queridos, entenda, uma pessoa, uma alma, vale mais do que o mundo todo. E é alguém que tem um ministério e que precisa de um tempo de oração, que precisa de um tempo de ministração. E nós vamos até lá porque eu creio que quando você diz sim ao Senhor, Ele completa a obra. E ali Deus está levantando um grande ministério. Como eu iria até o Alasca, se fosse necessário, por causa de uma pessoa. Basta Deus dizer: vá, eis-me aqui. Basta Deus dizer: levante-se. E eu digo: eis-me aqui. Basta Deus dizer: é a hora. E eu digo: que assim seja. Porque nós não estamos aqui exclusivamente para fazer a nossa vontade. O nosso descanso, tudo bem que nós precisamos descansar para que o físico possa se revigorar. Mas quando não há tempo para descansarmos, o Senhor restaura, o Senhor revigora, o Senhor renova as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Ele faz forte, olha lá, Isaías capítulo 40, versículo 29, 30 e 31. Ele faz forte o que está cansado e renova as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águias. Eles correrão e não se cansarão. Caminharão sem se fatigar. E queridos, mesmo nessa grande caminhada que envolve também nossas emoções, ao mesmo tempo hoje foi um momento de festa com meu sobrinho de 1 aninho, o Davi. Uma bênção de Deus. Filho do meu irmão caçula. Promessa de Deus para a nossa vida. Também tivemos o sepultamento de uma irmã querida. E assim é a nossa vida. É uma grande mistura de momentos. Mas eu tenho que entender, primeiro, o sobrinho é promessa da geração que está vindo. A nossa irmã que se foi, descansa nos braços do Senhor. É vitória alcançada. Porque até na morte do justo o Senhor se alegra. E eu tenho que ter essa convicção, e eu não posso deixar que o mover de Deus, enquanto eu estiver sobre a terra, eu não posso deixar que o mover de Deus pare. A obra do Senhor tem que continuar. Até que Jesus volte. Até que Ele venha buscar a sua igreja. Eu tenho que dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou contando tudo isso, primeiro para dar glória a Deus.
Porque a honra é dele. A glória é dele. O louvor é para ele. E segundo, para te incentivar. Eu tenho que te dizer algo muito interessante da parte do Senhor. A Mariama escreveu assim lá no Facebook, nos comentários. Amém. É isso que Deus ama. Uma ovelha se perdeu e o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. A Sheise escreveu assim: há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E é verdade. Eclesiastes capítulo 3 nos ensina isso. E eu quero te dizer algo da parte do Senhor nesta noite. Nós não podemos parar. Eu poderia dizer, então eu vou descansar, não vou fazer a live. Não, o Senhor não me mandou fazer isso. Eu só deixo de fazer uma live por duas razões. Se ele mandar não fazer. Ele não mandou. 2, se de fato eu não puder, estiver doente, estiver impossibilitado, estiver sem aparelho funcionando, do contrário, eis-me aqui. Agora entenda o seguinte, a Nanda escreveu assim, verdade, hoje eu soube que algumas pessoas da família que moram numa cidade aqui perto estão com Covid-19. Inclusive uma delas tem quase 90 anos e estava na UTI, mas não podemos parar. Sabe, Nanda, nós não entendemos muitas vezes a permissão de Deus para certas situações. Perdemos, irmãos, eu perdi colegas de ministério nessa pandemia. Mas nós não podemos... eu estou com medo de pegar a Covid-19. Eu não posso parar o que Deus me mandou fazer por causa da pandemia. Claro, tentamos nos prevenir da melhor forma possível. E se for da vontade de Deus que eu contraia, e Ele permita, eu não vou dar margem, eu não vou abrir brecha, mas se porventura acontecer e eu for infectado, Ele vai me curar. E se porventura ele não me curar bem, então significa que ele já cumpriu o propósito dele na minha vida na terra e vai me recolher. De um modo ou de outro, é feita sempre a vontade do Senhor. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, ainda que pareça não fazer sentido, a vontade de Deus é soberana e eu quero lhe dizer algo nesta noite. Para você, bem-vindo, pastor Cláudio, bem-vindo, irmão Valdemir. Bom estar com vocês aqui também, presentes em nossa live. Eu quero te dizer algo da parte do Senhor nesta noite. Em meio à pandemia, Deus começou a proporcionar uma reviravolta no meu ministério. Começou em março, quando Deus falou, vá para as lives. Hoje nós estamos ministrando esta live, é a de número 191. 191 ministrações diárias, sem falhar um dia sequer. Para a glória de Deus. E quando eu disse sim ao Senhor, o Senhor começou a fazer algo extraordinário. O que eu quero dizer com isso? Se você disser sim ao Senhor, perdão, se você disser sim ao Senhor, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. A Vilmar escreveu assim, Deus está no controle de todas as coisas, nada foge das potentes mãos de Deus. Há pessoas aqui que estavam absolutamente desconectadas do Senhor, e graças às lives, não graças ao Alexander, graças às lives, porque na presença de Deus nós estamos todas as noites, graças à glória do Senhor que é manifestada através da palavra, que é o que nós pregamos aqui, pessoas foram alcançadas e estão firmes aqui conosco, para a glória de Deus. Pessoas de perto, Fabiane mora na cidade vizinha, pessoas de longe, muitos aqui são do Nordeste. Não importa se de perto ou se de longe, hoje nós temos pessoas sendo impactadas pela palavra de Deus, porque uma vez eu ouvi a voz do Senhor e disse, Senhor, eis-me aqui. Mas então você queria muito fazer essas lives? Não. Mas quando Deus faz, Ele faz de forma perfeita. Quando Deus age, Ele age de forma completa. Quando Deus prepara, Ele o faz de forma incontestável. Perdão, isso aqui é rinite, não é Covid, fiquem tranquilos. É que eu realmente estou atacado, espirrando.
Mas pela misericórdia do Senhor, isso não vai nos impedir de continuar. Entenda. Esse espirro não saiu. Entenda que cada um de nós tem um chamado. Você tem um chamado. Eu tenho um chamado. E para andarmos naquilo que Deus tem prometido, é necessário disposição. É necessário atitude. É necessário compromisso. A Helena escreveu assim: como Deus fez e está fazendo na minha vida através desta live. Glória a Deus pela sua vida, pastor. O Senhor é canal de bênção para a minha vida. Amém, minha irmã. Eu fico muito feliz com isso e dou glória a Deus. Porque um dia, alguns meses atrás, Deus começou a fazer algo impressionante na minha vida. Todos vocês já conhecem meu testemunho. Eu já contei para vocês, são muitos anos de ministério. E de repente Deus começou a fazer algo novo. E no meio da pandemia. Deus faz no momento inesperado. Deus faz no momento que você não imagina. Quando você nem desconfia, Deus está fazendo. Quando você nem imagina, Deus está trabalhando. E é assim com a vida de todos nós. Talvez você esteja hoje aí numa situação tão inesperada, mas eu quero te dizer que Deus tem algo para você. Nós ministrávamos uma palavra que está ardendo no meu coração, hoje de manhã, na live do nosso irmão Valdemir, acerca das virgens, das 10 virgens. E todos vocês conhecem a história, depois vocês podem ler Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. Mas eu quero chamar a atenção para um fato aqui. Não deixe faltar óleo na sua vida. Eu vou repetir. Não deixe faltar óleo na sua vida. E você sabe como é que você permite que não falte óleo na sua vida? Você deixa Deus agir. A Vilmar escreveu assim: Deus nos surpreende em cada momento. Basta confiar e ficar à porta. Na verdade, nós precisamos. Entenda isso. Quando nós dizemos, eis-me aqui, Senhor, ele começa um processo de esmagamento. E é nesse processo de esmagamento, de destruição da nossa vontade, que é feita a vontade dele. E quando é feita a vontade dele, o óleo escorre. Isso eu comecei a viver em março. E vem crescendo, crescendo, crescendo. Queridos, eu estava com um ministério bem confortável. Participando na casa de recuperação, onde eu congrego, lá pregando o evangelho, aos domingos, nos cultos, lá tocando, eu sou tecladista, participando da equipe de louvor, eventualmente aconselhando algum obreiro, e tudo isso muito tranquilamente. Mas Deus não quer você na situação muito tranquilamente. Ele quer você na linha de frente. Ele quer você na linha de ataque ao inimigo. Ele quer você no centro da vontade dele. E aí Deus falou assim: meu servo, vá pregar o evangelho. No momento em que começou a quarentena, fechou tudo e o Senhor abriu tudo. Fecharam os templos, fechou o comércio, fechou tudo. E o Senhor abriu tudo. Ele disse, vá pregar o evangelho. Eu digo, onde, Senhor? Está tudo fechado. Vá para as redes sociais. E tudo o que está acontecendo começou ali. E eu disse, como é que é, Senhor? Eu não sei usar esse negócio, eu não gosto, não me dou bem com esse negócio. Como é que é? Explica isso, Senhor. E aí? Faz que você vai entender. Não deixe faltar óleo na sua vida. Porque quando faltou óleo, entenda que nem sempre. A Vilmar escreveu assim, quando eu tomei uma posição de buscar a Deus, é que a coisa começou a acontecer. Nem sempre. Você vai entender de cara o que Deus mandou você fazer. Minha vida virou por completo, ela escreveu. Glória a Deus. Mas tudo começa quando você se posiciona. Eu não entendi, foi nada. Senhor, que negócio é esse de pregar o evangelho?
O Senhor falou, cura através da palavra de Deus, vai em frente. E eu fiz umas lives horrorosas no começo, totalmente errado, totalmente esquisito, sem saber usar coisa nenhuma. Aliás, eu ainda estou aprendendo. Mas para a glória de Deus, hoje, a gente está aqui a passos largos, alcançando pessoas. Eu tenho ideia, eu tenho noção que o meu ministério não é tão evangelístico assim, mas Deus tem trazido crentes para serem pastoreados. Peço oração pela minha sobrinha Vitória, ela está perturbada, não consegue dormir. Manda para mim pelo direct esse pedido de oração que eu incluo no caderno de oração para a gente clamar. Tá bom? Manda que eu incluo aqui. E quando eu me posicionei, Deus começou a fazer algo novo. Eu não sabia direito como é que ia ser, mas faz primeiro, depois você entende. Obedece primeiro, depois Deus faz. É incrível, de fato, Nana, é incrível o que Deus está fazendo nas redes sociais e eu dou testemunho disso. Há quantos anos? Olha, faz aí bem uns 20 anos que eu fiz a minha última viagem por causa do reino de Deus. Faz uns 20 anos. Para ser mais exato, 18. Porém, esta madrugada acontecerá novamente. A Nanda escreveu assim, foi muita experiência do céu que eu passei a ter com as lives. A Eliana escreveu, Deus lhe chamou, pastor, porque eu precisava conhecer mais este Deus e me fortalecer na palavra. Por isso o Senhor foi chamado por Deus. Minha irmã, eu creio que muitas pessoas precisam se aproximar da palavra e Deus tem dado oportunidades. Esta live é uma oportunidade, é por isso que eu peço sempre para compartilharem. Porque é uma oportunidade de alcançar pessoas. É uma oportunidade de tocar em vidas. É uma oportunidade de pregar a palavra. E eu sei que meu ministério tem mais a ver com pastoreio e ensino. E hoje até com um viés profético do que propriamente evangelismo. Mas eu posso dar suporte para aqueles que são evangelistas. E assim o corpo se completa. A Gigi escreveu assim, eu fui alcançada pelas suas lives, pelas suas lições. Glória a Deus! Glória a Deus! Cada um de nós deve se posicionar diante de Deus de acordo com o seu chamado. E Deus completa a obra. Deus faz o restante. Não precisamos nos preocupar com o final da história, precisamos nos preocupar com o hoje. O amanhã pertence a Deus. Basta que eu me submeta. E é isso que eu tenho tentado fazer. E olha, depois de 18 anos, Deus começou a fazer de novo. Tirou da zona de conforto e trouxe para a linha de frente. E tudo que eu tenho dito é, Senhor, eis-me aqui. E tudo num cenário de pandemia. E eu tenho que admitir, como esta palavra aqui, a parábola das 10 virgens, se aplica para mim. O meu azeite estava acabando. O meu óleo estava esgotando. O noivo demorou mais do que eu imaginava e o meu azeite estava se esgotando. Então eu me coloquei diante de Deus, ele começou a esmagar de novo e o azeite começou a escorrer. A Nanda escreveu assim, por isso eu creio que Deus direcionou a pessoas específicas, independente de onde sejam em relação ao ministério dele. Eu creio que Deus está no controle de cada detalhe. Até das pessoas que acabam vindo até as nossas lives. Eu creio que ele está selecionando conforme a vontade dele. Eu sou muito ruim na divulgação, por isso que eu vivo pedindo para vocês me ajudarem. Eu esqueço até do bendito do aviãozinho. Eu vivo esquecendo, eu não sou especialista nessa área de marketing. Quem é melhor do que eu nisso, me ajuda. Nunca fui bom com promoção. Aliás, tentei trabalhar com vendas alguns anos atrás e deu tudo errado. Não sou um bom vendedor, não sou um bom promotor, não sou um bom divulgador. Me ajudem, compartilhem, divulguem. A Fabiana escreveu assim, eu falei para Deus que não tinha mais força para enfrentar os meus problemas e Deus me apresentou as suas lives. Eu glorifico a Deus. A Fabiana é um exemplo interessante, eu a conheço há muitos anos. A irmã dela cuida de mim, da minha família, a irmã dela é fisioterapeuta. E eu conheço a irmã dela desde 2011, quando sofri um acidente. E ela cuidou de mim e da minha esposa na nossa recuperação de um acidente automobilístico grave, que o inimigo tentou cercear a nossa vida, mas o Senhor nos preservou. E aí eu conheci
conheci a irmã dela, ela passou a nos tratar, nos ajudou na reabilitação. Hoje é a nossa fisioterapeuta, nos ensina, nos ministra aulas de pilates. E aí eu conheci a Fabiane através da sua irmã. E nunca, depois de tantos anos, conheço a Fabiane há 7, 8 anos, nunca imaginávamos desenvolver esse vínculo graças ao reino de Deus. Foi agora em 2020, no meio da pandemia. E acho que de todas as pessoas que estão aqui nestas lives, é a única que eu conheço pessoalmente, porque é daqui de perto. Mora na cidade vizinha aqui. E tenho contato com ela, graças às aulas de Pilates funcional. E Deus fez algo poderoso, tanto para quem está perto, como quem está longe. A Vilmara escreveu assim: Deus é fiel em todo tempo, como tenho aprendido de Deus por meio de suas lives e estudos da palavra. A Vilmara está longe, geograficamente falando, mas está perto, diante do propósito de Deus. Ela, a mãe dela, a Eliane, e outros tantos lá, elas são da Paraíba, mas tem gente aí da Bahia, tem gente aí de Pernambuco, e todos estamos perto graças ao Espírito de Deus. E Deus está preparando momentos em que possamos estar presencialmente juntos. Mas isso é com Deus. Comigo é o eis-me aqui. E onde é que eu quero chegar nesta noite? Com você também é eis-me aqui. Ah, mas isso é para o Alexander. Não, é para todos nós. Deus quer te usar. Deus quer te usar para tocar em outras pessoas. Itabuna, Bahia. Acho que ninguém aqui conhece. Confesso que a Bahia eu não conheço. Já estive em alguns estados do Nordeste, mas a Bahia eu não conheço. Mas em breve, creio que estaremos aí, em nome de Jesus. Deus quer te usar para tocar em pessoas. Deus quer te usar para tocar em vidas. Deixa Ele te usar. Vamos àquela canção que diz: deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa Deus te usar. Porque quando Ele te usa, olha que interessante, Ele te amassa. E quando Ele te amassa, Ele te esmaga, sai óleo. E é o óleo que eu dou testemunho. Estava faltando na minha vida. Como faltou para as virgens nécias, para as virgens insensatas. A Lúcia escreveu assim: ah, pastor, se Deus sabe, foi através do Senhor que aprendi a orar nas madrugadas. E olha que faz anos que sou cristã. Eu confesso que eu também passei a orar mais nas madrugadas com estas lives. Também é um aprendizado na minha vida. Também sou cristão há muitos anos. Pastor, então, há muitos anos. Mas nós estamos num constante aprendizado. E quando nós achamos que está tudo ótimo, está tudo confortável, Deus vem e muda tudo. Porque Ele tem planos. E os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar para curar, para salvar. Porque enquanto Ele te usa, Ele cuida daquilo que faz você chorar. Seja um canal de bênçãos. Seja um canal de bênçãos. Porque quando a bênção passa por você, você também é abençoado. A Lúcia escreveu assim: eu não sei como eu cheguei até o Senhor. Estamos distantes geograficamente. Sou de Campina Grande. Campina Grande eu conheço. Aí eu já estive alguns anos atrás. Campina Grande eu conheço. Mas Deus há de preparar momentos para estarmos juntos em outros dias presencialmente. Eu creio que esta viagem que farei agora é a primeira de algumas que Deus preparará no tempo e na vontade dele. Eu aprendi já tanto com o Senhor que estou com um vício bom. Na verdade, a gente precisa ter uma certa dependência do Senhor. E se a live é um mecanismo, ok. Mas a nossa dependência é do Senhor. Eu dependo dele. Porque Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por meio dele e para ele,
são todas as coisas. Eu vou repetir. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu, quando der 10 horas ou 23 horas, eu corro. Se acostumou com o horário, né, Alusca? Eu creio que Deus está preparando algo novo para a nossa vida. Por isso ele trouxe essa palavra que ministrei de manhã e continua ardendo em meu coração. Muitas abordagens podem ser feitas acerca deste texto, inclusive abordagens até da escatologia, que é da volta de Cristo, etc. e tal, e está tudo correto. Mas o que Deus tem falado ao meu coração e a beleza da palavra de Deus é essa amplitude que ela nos traz sobre o óleo. O óleo que não pode faltar. O óleo que não pode faltar. Não deixa o óleo faltar. Porque se o óleo faltar, a lâmpada se apaga. Porque a nossa lamparina ela é movida a óleo. Para que a chama fique acesa, tem que ter óleo. A Eliane escreveu assim: o que mais me fez participar dessas lives é ver que o Senhor prega aquilo que vive. Todas as vezes que precisei, o Senhor estendeu a mão. Meu muito obrigado. Eu creio, Eliane, que pastor não serve para outra coisa que não seja para pastorear. Se a ovelha precisa, como é que o pastor diz que não tem tempo? Ele arruma tempo, senão não é pastor. Eu aprendi assim. Quem pensa diferente, tudo bem, mas eu faço do jeito que me ensinaram. Então, a minha maior vontade, meu maior desejo, meu maior empenho é estar pronto. É claro que eu também tenho limitações. Sou um só. Mas sempre que possível eu tento responder no mesmo dia que a pessoa me chama. Porque eu sei da necessidade. Eu sei que ovelha precisa ser pastoreada. E essa pandemia misturou, confundiu, bagunçou um pouco a vida do povo de Deus. Alguns pastores se perderam aí entre questão online e presencial. Então Deus preparou outros. E assim nós temos nos disposto a trabalhar para que não falte, como a Sheila escreveu, o azeite na nossa botija. O Senhor tem nos ajudado a encher nossas botijas, a Luzca escreveu. A maneira de encher a botija é deixar Deus amassar. Assim como você percebe que o azeite ele é extraído esmagando, amassando a azeitona, a oliva, conosco é da mesma forma. Tem que deixar Deus amassar. Tem que deixar Deus triturar para escorrer o azeite. E eu vejo que muitas pessoas têm resistido, têm fugido, têm se escondido. Aí não vai ter azeite. A Vilmar escreveu assim: é a mais pura realidade, é a mais pura verdade. O Senhor, pastor, sempre nos ensina e nos ouve. Pastor tem que ouvir a ovelha, tem que cuidar, tem que orar, tem que pegar no colo, tem que tratar as feridas, tem que ensinar, tem que mostrar onde está o alimento bom, tem que conduzir para poder ir para o pasto verdejante, tem que desviar do caminho perigoso. Isso é função de pastor. Quer aprender um pouco? Basta ver como é que um pastor de ovelhas trabalha. Não foi à toa que Deus escolheu Davi. Davi era pastor de ovelhas. Estava totalmente preparado para pastorear o povo de Israel. A Nanda faz a comparação aqui. A gente fala de espremer a oliva para sair o azeite, espremer a laranja para sair o suco. É assim mesmo. A Vilmar escreve assim: viver com Cristo de forma genuína é levar as marcas da cruz. Aí está um ponto interessante. As marcas da cruz produzem óleo na nossa vida. As marcas da cruz. Porque o evangelho do reino de Deus, o verdadeiro evangelho, é um evangelho de renúncia e de morte. Eu vou repetir. O verdadeiro evangelho é um evangelho de renúncia e de morte.
aquele que quiser vir após mim, Jesus disse, negue-se a si mesmo. Renúncia. Tome a sua cruz, morte, e siga-me. Evangelho de renúncia e de morte. Sem isso, não tem azeite. A botija seca. Entende por que tem tanta gente com a botija seca? Porque esqueceu, quer fazer a sua própria vontade. Queridos, eu dei uma saída agora à noite para abastecer o carro, porque a gente vai pegar a estrada daqui a pouco. E eu vi um tanto de gente passeando no meio de uma pandemia. Eu moro numa cidade turística, moro numa cidade de praia, no litoral do estado de São Paulo. Moro em Praia Grande, é o nome da minha cidade. Tanto de gente passeando. Não tem problema nenhum passear. Não tem problema nenhum. Mas eu fico me perguntando, quantas dessas pessoas, eu não estou aqui para julgar ninguém, talvez estejam de férias, sem problema. A questão é, quantas dessas pessoas priorizaram o reino de Deus? É claro que pastor também pode tirar férias, aliás deve. É claro que servo de Deus também tem que descansar, faz parte, tudo bem. Mas dessa multidão de gente que eu vi andando pela praia agora há pouco, quantos? E eu não julguei especificamente um ou outro. Eu simplesmente peguei um pensamento e fiquei me perguntando e tentando entender isso diante de Deus. Quantos têm priorizado a vontade de Deus? É claro, eu repito, para deixar bem claro, que passeio não é pecado. Férias não é pecado. Porém, tem tempo para todas as coisas. Será que todo esse povo aí pensou no reino de Deus? Porque a Bíblia fala assim, buscai, Mateus 6, versículo 33. Buscai, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, se eu busco a Deus, depois ele acrescenta as férias, ele acrescenta o passeio. Por misericórdia, eu já fiz viagem missionária que o Senhor me permitiu passear por lugares maravilhosos. Queridos, eu conheço alguns países da Europa com pontos turísticos lindíssimos que foram fruto de viagens missionárias. Deus deixou entre uma situação e outra, entre um compromisso e outro, eu conhecer alguns lugares maravilhosos. Posso aqui citar alguns exemplos. Inglaterra, França. Quando fiz algumas viagens missionárias, Deus me permitiu conhecer a Escócia. Deus é fiel. Mas eu fui por causa do reino. E porque fui por causa do reino, Deus deu ainda um bônus. Agora você pode conhecer o castelo, você pode conhecer o palácio de Buckingham, o Big Ben, a Torre Eiffel, o Louvre, etc. Eu tenho isso na minha bagagem e sou grato a Deus por isso. Assim como ele também me permitiu conhecer o Mato Grosso, aldeias indígenas, tribo dos índios Parecis, batizar índio. Que experiência incrível. Batizar uma índiazinha que olhou bem nos meus olhos e disse assim, eu não vou esquecer isso nunca. Isso faz 20 anos. Eu não vou esquecer isso nunca. Já deve estar casada com filho, aquela índiazinha. Eu gosto a Jesus. Eu gosto a Jesus. E mergulhou no rio e saiu do outro lado da margem e foi-se embora. Depois que foi batizada. Saiu nadando. Eu gosto a Jesus. São experiências que Deus nos proporciona aos pés da cruz, quando nós dizemos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nesta noite, ao encerrarmos esta live, porque a gente ainda tem o clamor à meia-noite antes de eu pegar a estrada. Coloque-se na presença de Deus. Coloque-se na presença de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Sim, Alusca, são experiências lindas.
Qualquer hora eu vou contando aos poucos para vocês as muitas experiências que Deus já me permitiu viver. As viagens para a Europa, as viagens para alguns estados do interior do Brasil, e eu creio que muitas outras Deus está preparando. Não deixe essa perspectiva escapar dos seus olhos. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Porque enquanto Ele te usa, o óleo escorre. Não deixa faltar óleo na sua botija. Não deixa faltar óleo na sua botija. Infelizmente tem muita gente que está faltando óleo. E eu quero te dizer, nesta noite, não deixa o óleo acabar. Não deixa o óleo acabar. Como é que eu faço isso? Senhor, eis-me aqui. Não deixa o óleo na sua vida acabar, não. Tem pessoas aqui, eu não vou citar nomes, mas tem pessoas aqui que têm ministérios. Sabe quando é que o óleo vai fluir na sua vida? Quando você disser, eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Que venha o teu reino. E que seja feita a tua vontade. É assim que Deus começou a fazer comigo. É assim que Deus começou a fazer comigo. Mesmo depois de tantos anos de ministério, quando eu renovei o meu voto, quando eu renovei a minha aliança com Deus, quando eu me posicionei, Deus começou a renovar óleo fresco. Deixa Deus te usar. Não seja como as virgens insensatas, as virgens nécias, tolas, imprudentes, que deixaram o óleo acabar. Você tem que ter óleo fresco. Eu tenho que ter óleo fresco. Não permita que o seu óleo acabe. Ah, como essa palavra tem ardido no meu coração. Eu questiono a Deus muitas vezes, Senhor, mas por quê? Como é que é, Senhor? Explica isso, eu não estou entendendo. Algumas coisas ele explica, outras ele fala, obedece, que depois você vai entender. Essa viagem mesmo que eu vou fazer daqui a pouco, eu indaguei tanto do Senhor. Mas o Senhor foi claro. Ele disse, vá. Perdão. Ele disse, vá. Vá porque eu estou nesse negócio. Mesmo com rinite, vá. Vá porque eu estou nesse negócio. Vá porque eu sou contigo. Vou tomar um antialérgico. Vá porque eu irei à sua frente, endireitando os caminhos tortos. Vá porque eu é que despedaçarei as portas de bronze e quebrarei os ferrolhos, as trancas de ferro. A Mariamo escreveu assim. A Mariamo, para quem não sabe, ela acompanha as nossas lives pelo Facebook. Ela é de Moçambique. Olha o que Deus está fazendo. Moçambique, na África. Ela escreveu assim. É uma bênção deixar Ele nos usar, pois enquanto fazemos a obra, Ele nos livra de várias adversidades. Amém. Eu creio nisso. Quando nós deixamos Deus nos usar, Ele assume o controle e Ele cuida. Eu quero nesta noite te dizer essa palavra. Deixa Deus assumir o controle. Não deixa. Não deixa o óleo acabar na sua vida. Não deixa o óleo acabar. Não deixa o azeite secar. Não deixa a unção parar. Deus abençoe. Eu espero você à meia-noite para o nosso clamor. Se Deus quiser, a rinite vai dar uma trégua para a gente poder orar e clamar em nome de Jesus. Fica com Deus. Te espero daqui a pouquinho para o nosso clamor da madrugada. Deus te abençoe. Medita nessa palavra. É um tempinho de você tomar uma água, respirar um pouco, meditar na palavra e a gente volta meia-noite para clamar. Deus abençoe a sua vida e até daqui a pouco, meus irmãos. Até já. Tchau, tchau.